todos aqueles irmãos que estão nos acompanhando também pelo céu de ao vivo. E hoje, como em toda quarta-feira, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e no dia de hoje nós estamos retornando ao capítulo 1. Nós teremos o estudo dos itens 1 e 2, e quem estará direcionando o nosso pensamento é a nossa amiga, trabalhadora da casa, Eneida Caruso, e durante os passes, nossa também trabalhadora da casa, Ângela Barbie, vai fazer o comentário durante os passes. E para completar o preparo da nossa reunião, vamos ler a página inicial, que é uma mensagem do Espírito Baltazar, pela psicofonia do nosso querido Altivo, e é do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, que é uma publicação aqui da nossa editora. O título é Amar a Deus, e é em cima exatamente de uma citação do Evangelho, no item 2, que diz o seguinte: essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2. E o Espírito Baltazar desenvolve da seguinte maneira: pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, eis o mandamento que deve percutir em nossa alma de maneira clara, forte, tão forte, capaz de marcar o nosso espírito imortal. O homem que ama a Deus tem um objetivo maior, um objetivo programático, capaz de mostrar-lhe o rumo a ser seguido em sua existência. Trabalhará, agirá na terra como todos devem agir. Fará o que tiver que fazer, criará família, ajudará a sociedade, mas amará a Deus sempre acima de todas as coisas. Este amor ele trará naturalmente para a sua vida de relação. Por conta desse amor a Deus, respeitará o seu próximo, entenderá a fraqueza do semelhante, vivenciará o bem, nunca permitindo que o mal prevaleça em sua vida. Criará seus filhos, sempre os preparando para o porvir. Edificará a sua casa na base sólida da crença em Deus. Movimentará as forças da sociedade com a força do seu pensamento e o poder da sua ação. Mas essa força e esse poder só terão finalidade se forem ligados à ideia de Deus. O amar a Deus sobre todas as coisas é um compromisso da alma encarnada, como é da alma desencarnada. É o compromisso do filho para com o pai. É o compromisso do homem que está iniciando a sua jornada para com ele que o criou. Amar a Deus sobre todas as coisas, sendo o mandamento mais importante, deve ocupar a mente de todos os espíritas sinceros que planejam para suas existências, progresso, trabalho, muita tolerância e amor ao próximo. Que cada um de nós traga na mente, traga no sentimento, a ideia que amar a Deus deve ser a preocupação diária de todos nós. Que assim seja, graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Querido Jesus, elevamos nossos pensamentos e corações a Ti, para pedir, Senhor, a Tua bênção, que os espíritos amigos de cada um de nós se aproximem e nos intuam, principalmente as companheiras que irão fazer uso da palavra no dia de hoje. Que esses espíritos amigos possam nos confortar e nos dar aquilo que necessitamos e merecemos. É em Teu nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos dirigentes de nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que te pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor, que assim seja.
Bom, nós vamos então fazer a leitura dos itens que serão alvos do estudo da Eneida. Evangelho segundo o Espiritismo, como já dissemos, os itens 1 e 2 do capítulo 1. O item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo que está na lei até o último iota, o último ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E o item 2 é o desenvolvido por Kardec, que tem o subtítulo de Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Vós não os adorareis, nem lhe prestareis cultos soberanos. 2. Não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Honrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não dareis falso testemunho contra vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem do seu servo, nem de sua serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a conter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados, adquiridos durante a escravidão no Egito. Para a autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Parece que é todo mundo, não sou só eu não, né? Troço estranho isso, né? Mas vamos lá, vamos completar. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos, não matareis, não fareis mal ao vosso próximo, não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham um caráter essencialmente transitório. Passamos a palavra agora a Eneida e que Jesus a abençoe no seu estudo. Boa noite a todos. Tá um friozinho gostoso, né? Sim, calorzinho, friozinho aqui, né? Porque lá fora tá um calor danado. Não vale dormir, hein? A gente vem cansado do trabalho, né? Depois de passar, apesar de que hoje, feriado, nem todo mundo passou um dia mais descansado. Mas tem pessoas que não existe feriado, trabalham com feriado. Dona de casa é uma, né? Quem é dona de casa e dono de casa sabe muito bem disso. Não tem feriado, não tem férias, não tem 13º, né? E tem trabalho o tempo inteiro. Mas, antes de começarmos a falar
propriamente dito, do estudo de hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma página do livro Depois da Morte, escrito pelo nosso querido Leon Denis, exatamente na introdução. Não é muito grande, não, mas é uma coisa assim muito interessante que faz a gente pensar um pouquinho a respeito das circunstâncias, a respeito da questão da lei de Deus e da ideia de Deus também, né? Então diz Denis assim: vi deitadas nos seus sudários de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago com brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, o campo de Roma, com seus aquedutos trincados e túmulos abertos, as necrópolis que dormem no seu sono de 20 séculos sob a cinza do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades antigas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas que o sol do Oriente calcina com as suas ardentes carícias. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares. Vi-as desfilar diante do meu pensamento com as paixões que as consumiram, seus ódios, seus amores, suas ambições desfalecidas, seus triunfos e seus reveses, fumaças levadas pelo sopro dos tempos. E disse a mim mesmo: eis no que se transformam os grandes povos, as capitais gigantes, algumas pedras amontoadas, montes desolados, sepulturas ensombreadas por raquíticos vegetais, nos ramos dos quais o vento da tarde lança seu lamento. A história gravou as vicissitudes da sua existência, suas grandiosidades passageiras, sua queda final, mas a terra tudo encobriu. Quantas outras cujos nomes são até desconhecidos, quantas cidades, raças, civilizações jazem para sempre sob o lençol profundo das águas na superfície dos continentes tragados. E me perguntava: por que essa agitação dos povos da terra? Por que estas gerações que se sucedem como camadas de areia trazidas incessantemente pela vaga para recobrir as camadas que as precederam? Porque esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve conduzir ao túmulo? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos, e nada ficou de pé. A esfinge tudo devorou. Na sua correria, para onde então vai o homem? Para o nada ou para a luz desconhecida? A natureza sorridente, eterna, enquadra nos seus esplendores os tristes restos dos impérios. Nela, nada morre, senão para renascer. Leis profundas, uma ordem imutável preside suas evoluções. Se a gente for acompanhar ou acompanhou o pensamento do nosso amigo Leon Denis, ele mostra para nós, né, o deserto de cidades que já foram e representaram grandes civilizações.
fala para nós dos povos que tiveram grande importância na história das civilizações, na história da humanidade, e que hoje essa representação não é tão grande assim. E a pergunta fica: para que serve tudo isso? E nós, nesse contexto, né? Como é que nós podemos entender tudo isso na vida atual? Como ele conclui aqui nesse parágrafo, né? Tem mais, o livro é muito interessante. Isso aqui foi só a primeira e a segunda página do estudo, né? Está na introdução. Leis profundas, uma ordem imutável. Não muda. E o que é que não muda? É a lei divina. Kardec, quando faz o comentário desse primeiro item, ou melhor, do segundo item que a gente estuda sobre o Decálogo, ele começa o comentário dizendo: essa lei, depois do Decálogo, ele diz: essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Se a gente não pensar em Deus, a gente não entende nada do que está escrito aqui. Por quê? Essa primeira ideia, né, essa primeira revelação, na verdade, é a revelação de todos os tempos. De todos os grandes homens que passaram pela humanidade, trazendo um ensinamento à população, ao povo com quem ali conviviam no momento de suas passagens pela Terra. Né? Sócrates, Platão, tem gente aí que conta essa história melhor do que eu. Né? Buda. E aí a gente vai vendo que essas pessoas exerceram nos locais em que viveram, né, um exemplo de vida fundamentado numa única lei, que é a lei de Deus. E onde que esse pessoal aprendeu isso? Se a gente não for buscar esse sentimento divino dentro de nós, a gente vai ficar falando de um monte de coisa e não vai chegar a conclusão nenhuma. Então, a primeira ideia que não pode faltar nos nossos corações é a ideia de Deus. É a ideia de um Deus Pai, que aí um outro grande revelador veio trazer para nós, que é Jesus, mas hoje a gente não vai falar de Jesus. Jesus é semana que vem, é o próximo capítulo. Não percam o próximo capítulo, melhor que a novela, né, que a gente deixa lá em casa, que não ganha nada vendo essas novelas de hoje. Então, aí a gente vem e assiste o próximo capítulo, para a gente entender essa questão de não vir destruir a lei. Jesus veio dar cumprimento a uma coisa que já vinha acontecendo ao longo da história da humanidade. E ele veio no momento para fechar. Só que hoje a gente não vai falar de Jesus. Hoje a gente vai falar de Moisés. E Moisés, na sua presença, né, aqui na terra, qual foi o grande papel que ele teve? De conduzir um povo, né, que naquela época era aquele, né, que já trazia a ideia de Deus único, né? Que tinha ali a possibilidade de entender essa organização segundo fundamentado na ideia de um ser superior, que resume tudo aquilo que a gente quer ser um dia. Só não vai ser na condição de perfeição absoluta, porque perfeito absoluto só o nosso Criador, né? E Kardec resume isso muito bem no livro dos Espíritos,
as questões 12 e 13, quando é o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que a gente estuda sobre Deus. E ali a gente estuda tudo o que nós já temos condição e até vamos descobrir que nós não temos ainda, não estamos ainda em condição de compreender Deus, porque falta-nos um sentido. Então Deus, para nós, a gente já pode sentir? Pode, os Espíritos dizem que pode. E como é que a gente sente Deus? Através dos efeitos. Né? A natureza é um efeito divino, não é não? Como é que faz o sol nascer? E como é que faz o sol se pôr? Os grandes cientistas vão explicar para a gente que a Terra tem um efeito de rotação, translação, tem um monte de movimento. Outro dia eu descobri que nesse negócio de translação, né, e rotação, isso aí é história de quem está começando a estudar na escola. Mas as pessoas que estudam mesmo, né, essa ciência da movimentação dos astros, tem um monte de movimento, né? Então, quem é que faz esse movimento todo? Somos nós? A gente nem tem ideia de como esse negócio começou. A ciência até hoje não chegou à conclusão de como é que esse universo começou. Existem várias teorias, né? Mas a gente não tem a certeza absoluta disso. Mas de uma coisa, a ciência já está começando a admitir. É uma força muito inteligente. Já estamos chegando a essa condição. Agora, quanto tempo a gente leva em se tratando de planeta Terra, tá, gente? Porque aos planetas superiores, isso aí já está resolvido e muito bem esclarecido, né? Aos espíritos puros, né? Tranquilo, não tem mais o que se questionar. Mas para nós aqui, espíritos na condição mediana, de evolução, em tratamento, né? Constante. Alguém tem dúvida de que nós estamos em tratamento aqui na Terra? Nós estamos em tratamento aqui na Terra. A Terra é um planeta de tratamento por excelência. Às vezes um tratamento de choque, às vezes um tratamento mais leve. Tem gente até que nem precisa desse tratamento todo, mas está mergulhado no meio, né? Em que o sofrimento ainda, a dor ainda, fala mais alto. Mas já é possível ter momentos de felicidade. Já é possível entender Deus através da sua manifestação, dos seus efeitos, que a gente estava comentando aqui, a questão da natureza. Né? É possível a gente compreender Deus, olha só. Quem que ensinou a gente a pensar? A gente nem para pensar, né? Que a gente está pensando, a gente pensa o tempo inteiro, o tempo todo, né? Quem que ensinou isso? Quem que ensinou a gente a ter vontade? Sei lá, eu sei que quando dá vontade eu vou lá na geladeira e pego o meu quitutezinho para saborear, né? Compro a minha barrinha de chocolate, fumo lá o meu cigarrinho, bebo a minha bebidinha, vou fazer o meu passeio, se eu tiver dinheiro também, né? Porque se não adianta só ter vontade, tem que ter a possibilidade material de usufruir isso aí, né? Pois é, quem nos ensinou a amar? Que sentimento engraçado, né? Que coisa é essa, né? Que movimenta dentro da gente, que faz a gente ir buscar o outro. Com sentimento, assim, de carinho, de bem-estar, de gostar de estar do lado, e às vezes até exagerado, acaba sendo possessivo. Não é verdade? Então, isso é gerado, é criado por alguém, a gente vai botar a palavra alguém, né, por força da expressão, mas por uma força, por um ser que tem uma capacidade de criação incontestável. E aí Kardec, na questão 13 do Livro dos Espíritos, ele faz ali algumas considerações sobre os atributos da divindade.
Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Essa é a melhor parte, gente. Essa é a melhor parte. Por quê? Ele cria todos nós, planta nos nossos corações a semente da lei divina. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém que tenha sido criado sem ter na sua composição de formação íntima, né? A lei de Deus. À medida que a gente vai crescendo, vai se intelectualizando, vai desenvolvendo em nós, né, a questão do senso moral. O que é moral? Também está lá no Livro dos Espíritos, está lá. Depois vocês vão ver, não vai dar para ficar falando aqui de Livro dos Espíritos, né? Moral é a regra para o bem se conduzir, isto é, distinção entre o bem e o mal. Então, à medida que eu vou me tornando mais inteligente, que eu sou potencialmente, né? Eu sou criado simples e ignorante, mas potencialmente inteligente. Potencialmente com capacidade para amar. Potencialmente para usar a minha vontade e escolher o meu próprio caminho. Ah, então eu estou começando a perceber, né? O que é que Deus espera de mim? E aí, quando ele vai trazendo, né, na comunicação mediúnica a Moisés, quando ele vai trazendo a linha básica, né, que vai servir, olha, se a gente conseguir ler nesse espaço de tempo, todos esses 10 itens aqui, né, a gente vai ver que isso valia aqui na época para Moisés, já valia antes, né? Valia aqui na época para Moisés e continua valendo até hoje. E o Cristo só veio o quê? Endossar. Veio confirmar, né? Veio confirmar tudo aquilo que está aqui, que a gente vai ler agora. Então ele começa assim. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma de tudo o que está acima, no céu e embaixo sobre a terra. Nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está aqui na mensagem que a gente leu, ó, de Baltazar, né? Eis o mandamento que deve percutir em nossa alma. E a primeira pergunta que a gente faz, como é que eu vou amar quem eu não vejo? Quem eu não pego? Quem eu não posso tocar? Porque nós somos espíritos ainda nessa condição materializada, né? Eu preciso ver, eu quero estar perto, né? Para poder abraçar, que a gente gosta de abraçar, né? Terapia do abraço, né? Seria muito bom. Mas aí a gente, para poder chegar nesse momento, né? De ver a Deus, a gente tem que crescer. Crescer, entendendo e trabalhando essa ideia dentro de nós. E amar a Deus aí vai na figura daquilo que está ao nosso alcance. Se eu vejo a natureza como um efeito de Deus, cuidar bem da natureza é amar a Deus. Se eu tenho na minha família, né, os entes queridos que escolhi conviver nesta encarnação, amar a esses amigos, a esses irmãos que convivem comigo ali em família, né? Mesmo aqueles que são complicadinhos, eu estarei amando a Deus.
Então, Deus está representado nesse momento, né, naquilo que está ao nosso alcance fazer. E fazer da melhor forma possível. Tem que fazer... Olha, uma vez eu vi, lá na Malé, quando a gente fala, para quem não conhece, é a nossa obra social Antônio de Aquino, que fica lá em Magalhães Baixo. E um dia lá no trabalho, houve sabe essas coisas de organização, administração, e um companheiro que trabalhava lá não concordou com a modificação da estrutura de trabalho. Aí foi lá fazer queixa para o doutor Hermes. Naquela época, o Altivo estava encarnado, e o doutor Hermes trabalhava, né, se apresentava manifestado através de Altivo e fazia alguns atendimentos ali. E o companheiro falava, doutor Hermes, está acontecendo isso. Ele lá, pacientemente ouvindo, a pessoa falou, a pessoa chorou, a pessoa reclamou. Quando ele terminou de falar, ele falou assim, meu filho, botou a mão no ombro dele e falou assim, meu filho, faz o melhor que você puder. Simples, né? Por isso que o Espírito Superior resolve tudo tranquilamente. Faz o melhor que você puder. Tranquilamente não, porque às vezes a gente faz tanta bagunça que dá bastante trabalho para eles. Mas naquele momento, não tinha como fazer, né? Voltar à estrutura que era anterior. A pessoa queria continuar trabalhando. Não tinha o que fazer, faz o melhor que você puder. Né? Quando eu assumo uma profissão, por exemplo, uma profissão, né? Sou professora, sou médico, sou advogado, trabalho nos serviços gerais, enfim, assumo uma profissão, um trabalho, eu tenho que fazer o melhor. Né? Se eu fizer o melhor, porque eu estou fazendo melhor só para mim, não, estou fazendo melhor para o outro. Né? Consequentemente, o que volta de melhor para mim. Eu estou amando a Deus. Ah, mas eu sou dona de casa. Até brinquei aqui no início, né? A dona de casa sempre tem bastante trabalho a fazer. Né? Mas eu posso ser aquela dona de casa que faça as coisas, né? Com um sentimento de alegria para atender a quem eu amo. Mas posso ser aquela dona de casa, ai que saco, tem que lavar roupa hoje, ai tem que passar, hoje é dia de passar roupa, ai meu Deus, esse calor, né? Ai comida, tem que fazer comida, ai que coisa horrível, a comida sai até com gosto ruim. E sai mesmo, gente. Porque tudo isso é vibração, né? Tô lá mexendo na panela, se ele pensa, né? Coitado do marido, né? Quando for comer aquela... Se ele pensa que está me enganando, está muito enganado, eu vou... O que eu estou emitindo ali, enquanto eu mexo a panela? Né? Aí ele vai, come a comida, passa mal. Aí vai dizer, foi, tá vendo? Foi o que você comeu lá fora, na rua, tá? Deixa estar, que foi o sentimento colocado ali. Né? A minha avó... Era uma senhorinha assim, minhonzinha, né? Pequenininha, lá do interior da Bahia. E uma das coisas que eu admirava nela era como ela fazia o bolo, né? Ela pegava lá, sabe que o pessoal da antiga tem sempre aquela mesma baciazinha, né? Então, era aquela bacia de fazer o bolo. Ela pegava a bacia de fazer o bolo, aí ia jogando farinha, jogava açúcar e mexia. E tacava o ovo e mexia. E tacava não sei o quê. Não está bom ainda não. Eu ficava olhando assim, eu falei, caramba, como é que ela sabe? Aí ela fazia o bolo, né? O bolo saía grandão, gostoso. Eu gostava de ir lá na casa da minha avó só para comer o bolo que ela fazia. Que ela fazia o bolo fresquinho. A gente chegava, ela ia lá bater o bolo para tomar café. Né? E eu ficava feliz de comer aquele bolo ali que eu... admirava, porque ela não tinha medida, gente, assim, 2 copos disso, 3 daquilo, não sei quanto colher de não sei o quê. Olha, gente, pode me dar a melhor receita do mundo, porque o bolo não vai sair. Essa receita, eu tenho uma amiga que não acreditava que não é possível, você não sabe fazer bolo? Não sei, vou te dar uma receita infalível, tá bom. Peguei a receita, fiz, solou.
Aí até brinco, né? Eu brinco assim, ó, bolo pra mim só de caixinha, e olhe lá, né? Porque se bobear, não sai, não sei o que é. Eu juro que eu não xingo não, viu, gente? Eu faço o bolo com o maior carinho, vou lá com a maior vontade, mas o bolo, pá, não sai. Então, essa coisa, isso, gente, é experiência de cada um de nós, né? Cada um de nós tem um dom. E se a gente bem utiliza esse dom, de uma forma útil, a gente está amando a Deus. Que está no alcance daquilo que a gente conhece, vê, consegue pegar, abraçar, né? Consegue realizar da melhor forma. Aí diz lá, não tomareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Nome naquela época lá, dos tempos bíblicos, né? Era uma coisa que para os judeus tinha um significado. O seu nome estava ligado a uma condição da sua personalidade. Então, quando Moisés, né, teve lá a revelação, né, ele precisava trazer essa informação aqui para aquele povo lá daquela época, né, com a certeza de que esse nome, Deus, representava alguma coisa muito importante. Porque eles davam valor a essa questão do nome, né? E usar o nome do Senhor em vão é a coisa que a gente faz brincando, né? A gente faz brincando. Fala-se de Deus por qualquer coisa, né? Quero ir à praia amanhã. Hoje fez um calorzinho bacana. Mas o tempo nessa época da primavera, daqui a pouco vem um vento, fecha tudo e acabou. Né? Fica aquele friozinho gostoso e a praia mixa. Aí a gente fica assim, Senhor, faz que o sol apareça amanhã. Olha, se Deus está preocupado, que o sol apareça amanhã para eu ir à praia, né? Faz, Senhor, né? Que eu possa chegar naquele lugar e encontrar assim, né? Então eu fico fazendo pedidos que atendam aquilo que eu acho que é bom para mim. Mas se não for para todo mundo, né? Deus não vai satisfazer a minha vontade, porque eu quero. Às vezes dá certo, né? Aí a gente diz assim, jogo de futebol, né? Tá lá o time A, o time B, e o time A ganha. Deus é o time A. Deus está preocupado com o time? Time, futebol é uma condição da nossa existência, que é perfeitamente uma diversão, é uma forma de integração. Quando não tem briga, né? É legal, poxa. É saudável. São momentos de alegria que a gente vive. Mas daí condicionar isso a Deus, de que Deus fez o gol, Deus não fez gol, não. Deus está lá, né, na governança lá do universo. O gol quem fez foi o esforço de quem correu e trabalhou em equipe e fez a bola chegar lá, atravessar lá a rede. Não é verdade? Então é preciso que a gente valorize essa chamada que a gente faz de Deus. O que eu estou pedindo realmente? O que eu quero realmente para mim? O que eu quero realmente para as pessoas que eu amo? E o que eu quero realmente para quem eu não gosto? Porque também tem isso, né? Não gosto da Ângela. A Ângela me apronta uma, eu fico assim, eu te perdoo. Mas deixa estar, Deus está vendo. Deus está vendo. Agora que a gente já estuda a doutrina espírita, né? A gente diz assim, a lei de causa e efeito existe. Tudo que vai tem volta. O sentimento que está em mim não é de perdão, é de vingança. Embutido na lei de causa e efeito. Que eu estou doidinha que aconteça, que é para ele mesmo se ferrar.
Não é assim? Né? Então, isso gente, tomar o nome de Deus em vão. Por que eu estou evocando o Pai? Pedindo a Ele. Levando, a Ele o meu pensamento. Que tipo de pedido eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que eu estou falando? Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Isso também é muito interessante, Para um povo que à época só vivia trabalhando. Trabalhava muito, era um povo rural, Vivia de plantação, vivia, sei lá de criar lá os bichos, pastor, essas coisas assim, Não sou muito boa na história disso, não. Tem gente aí que eu tenho certeza que sabe falar melhor do que eu sobre isso. Mas era um povo que trabalhava muito. E o sábado, dentro da Gênese bíblica, era o 7º dia em que o Criador descansou. Hoje a gente sabe, a ciência já nos mostra que o mundo não foi criado, em 7 dias. Cada dia desse aí corresponde a milhares e milhares, de anos, para que as coisas fossem se formando. Mas olha que bacana, Deus nunca descansa. E quem informa isso para a gente é Jesus. Por isso que eu estou dizendo, não perca o próximo capítulo. Jesus. Deus não descansa. Mas é preciso que a informação fosse dada desse jeito aqui. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, para que as pessoas parassem para pensar no Criador. Agora, vê se está diferente da gente. A gente acorda, levanta, toma um susto na frente do espelho, toma café, toma um banho, sai para trabalhar. Aí pega a condução, pega o carro, pega isso, pega aquilo, um estresse danado para chegar. No Rio de Janeiro é difícil, O trânsito é difícil, aquela coisa é difícil. Aí chego no trabalho, trabalho o dia todo, volto para casa. Tem mais trabalho, principalmente para os donos de casa. Porque chega em casa não dá para ignorar, tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que arrumar as coisas. Se tiver filho, o trabalho aumenta, vamos dormir. Nesse desenrolar do dia, quantas vezes eu parei para fazer uma prece? Quando eu levanto, ou quando eu acordo, eu agradeço a Deus porque eu acordei e que à minha frente tem um dia de trabalho. Agradeço a Deus porque eu tenho um dia de trabalho, porque hoje tem muita gente desempregada, Quando eu volto para casa e novamente volto a dormir, eu paro para pensar em Deus e agradecer a Ele por tudo que eu tive, de bom ou de ruim naquele dia, que de certa forma me serviu como uma experiência na vida. Então, é preciso que a gente pare, para pensar em Deus. Não precisa ser somente aos sábados. Lá era assim, aquele tempo, pela condição cultural da população da época. Hoje, a gente está muito mais dinâmico, Muito mais. E é preciso que a gente lembre de parar para pensar no nosso Criador. Na educação dos filhos, quantas vezes a gente fala para eles sobre Deus? A gente se preocupa em colocar na melhor escola, a fazer os melhores cursos, a ter uma gama de atividades. Eu lembro que quando minhas filhas eram pequenas, a gente ia para a aula de natação com elas, aí eu escutava a conversa das mães. A criança ia da escola tinha para o balé, balé tinha judô, o judô tinha futebol, futebol tinha aula de inglês, o de inglês tinha não sei o quê. Ou seja, era tanta atividade na semana, aí eu pensava, caramba,
Quando é que ela vai a alguma instituição, algum local religioso? Eu não escutava na conversa falar assim, às vezes as pessoas nem falam porque tem vergonha. Né? Vergonha. Vergonha de dizer, levo meu filho na evangelização. É importantíssimo a evangelização. Muito importante. É tão valorizada a evangelização que aqui a gente aprendeu a evangelizar desde a barriga. Tem um monte de mamãe lá em cima tomando, aliás, agora é embaixo. Tem um monte de mamãe lá no subsolo tomando passe, gestantes. E os seus bebês, espíritos reencarnantes, já estão ouvindo aqui os estudos. Já estão ouvindo, já estão sentindo, sendo impregnados pelos fluidos, né? Que o farão futuramente despertar. O ajudarão futuramente a despertar, né? Aí as crianças nascem. Nossa creche tem evangelização. Creche, né? O atendimento aos bebês. Não é uma creche, é acolhimento lá aos bebês. Então, é feita evangelização, historinha. Mas bebezinho não vai entender nada. Você está olhando para o corpo. O espírito é velho para chuchu. É tão velho que a gente nem sabe dizer a idade. Então, é o espírito imortal. E olha, é muito interessante a experiência com essas crianças. Porque algumas já manifestam, uns agradam, a outros já bate o pé e choram que não querem nem entrar. É muito interessante. É muito interessante. Aí vão para o Celdinho, a partir dos 3 anos e até os 18. Então, o tempo todo trabalhando a evangelização, né? Às vezes eles falam assim, hoje eu não quero ir não. Hoje as minhas falam isso, mãe, por favor, hoje não, é feriado, né? Fica com mais preguiça. Mãe, por favor, hoje não, amanhã tem prova, tem que estudar. Falei, tá bom, mas é para estudar. Não deixa eu descobrir que não estudou, senão a coisa vai ficar desagradável. Por quê, gente? É a valorização do espírito imortal. Né? Esse corpício aqui vai acabar. E o que a gente vai levar para o outro lado? Curso de inglês, informática, a melhor escola em que eu estudei, o melhor emprego que eu tive. Não, isso tudo vai ficar. Os títulos que eu conquistei. Então eu não posso conquistar? Não, pode e deve. Entenda sempre que como espírito imortal, o que vale é o caráter, é a sinceridade, é a honestidade. Posso ser rico, posso ser pobre, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser negro, pode ser branco, pode ser índio, não interessa. Isso está para todos nós, é o que Kardec diz aqui, ó. Essa lei é de todos os tempos, de todos os países, por isso mesmo tem um caráter divino. É para todo mundo, encarnados e desencarnados. Somos todos mergulhados na mesma necessidade. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. É a necessidade de valorizarmos, né, a experiência. Não é uma cultura ocidental. Né? A cultura ocidental tende a colocar de lado, hoje, graças a Deus, as coisas já estão mudando um bocadinho, né? Mas a cultura ocidental tende a colocar de lado os idosos. Né? As famílias, imagina, trabalho, tem que ter trabalho de cuidar, né? Pra quê? Bota aí no asilo qualquer, ou então larga para lá, abandona mesmo. Na cultura oriental, os idosos, os mais velhos, são super, ultra valorizados. Por quê? São os mais experientes. São os que têm dar a ensinamentos. E o respeito, né, por aquele que já está fragilizado, que não tem condição de cuidar de si mesmo. Imagina se a nossa mãe, ao nascermos, deixasse a gente para lá. Provavelmente muitos de nós não sobreviveríamos. Não é verdade? Então, essa ideia, né, honrai vosso pai e vossa mãe, é algo assim que a gente ainda aprofunda até mais
à frente aí no estudo do Evangelho. E eu não vou poder falar muito, senão o Paulo vai cortar a palavra daqui a pouquinho. Não matareis. Não cometereis adultério. Não matar a gente até já entende, né? Matar o outro, né? É uma condição, assim, já ainda muito pesada. Mas quando a gente fala não matar, a gente fala em matar, tirar vidas. Mas a gente tem que pensar também na questão do sentimento. Às vezes a gente mata o sentimento do outro, né? E aí a gente entra na questão do adultério, o respeito pelo sentimento do outro. Quando se fala em adultério, a gente pensa logo na questão de fidelidade conjugal, né? Também, mas a gente tem que entender que adultério pode ir mais além. Eu lembro da tia Lúcia Moreira, talvez nem todos aqui tenham conhecido. Certa vez nós no encontro do Livro dos Espíritos, que a gente faz no período do Carnaval, estudávamos essa questão aí do adultério, né? Adultério, aí ela falou assim, eu sou uma adúltera. Até eu fiquei espantada. Falei, meu Deus, o que a tia Lúcia vai falar? Eu sou uma adúltera. Eu falei, Jesus, o que houve, tia Lúcia? Pensei, né? Aí ela, quando eu só nego o imposto de renda, eu estou adulterando, eu estou falsificando, né? Então, amplia-se essa questão do adultério não só para as questões conjugais, mas para as questões morais simples do nosso dia a dia, né? Quando eu vou, por exemplo, fazer uma compra, pago lá, dou um dinheiro para pagar e recebo o troco errado. Se for para menos, eu vou reclamar. Se for para mais, que se dane, ele que errou, problema dele. Esqueço que o caixa vai pagar a conta, né, da diferença quando ele fechar o caixa. Isso é adulterar. Isso é enganar. Isso é brincar com o sentimento alheio. Né? Não roubareis. E aí eu já vou pegar, né? Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. O que é do outro é do outro. O que é meu, eu tenho por merecer ou por esforço que eu faço para ter, sem lesar o outro. Isso a gente começa de pequenininho na escola. Quem aqui nunca chegou em casa com algum material e a mãe, de quem é isso, menino? Né? Isso é seu? Não, então amanhã você vai devolver. Né? É educação. Educação do espírito. Em que você vai mostrando ali que o que não pertence a você, você não pode trazer para casa. E mais, se você trouxe, você tem que devolver e pedir desculpa. Né? Por ter levado uma coisa que não lhe pertencia. E assim somos nós. Todas as vezes que a gente se sente lesado, não é ruim? Não é ruim? Então, por que eu vou lesar o outro? Por que eu vou desejar o outro? Vou falar mal do outro? Né? Tem um item que fala aqui, não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Falar mal do outro é falso testemunho. O outro pode estar até errado. Mas eu perpetuar o erro é pior ainda. Né? Às vezes é muito difícil. Principalmente quando eu gosto de saber das coisas. O fofoqueiro diz que não é fofoqueiro, ele só gosta de se manter informado. E passar adiante a informação. Não é fofoca, é passar adiante a informação. Né? Aí a gente tem que ver, para quê? É útil o que eu vou passar? É necessário? É bom? Se a qualquer uma dessas perguntas eu responder não, então fica calado. Morre, entre aspas, em mim, né? Aquela história que veio, né? E que não deve ser passada.
Se eu sei que a Ângela, não adianta eu contar nada para a Ângela, que a Ângela não valoriza o que eu vou contar, eu nem conto mais para a Ângela. Aí eu vou buscar outro que pensa como eu, né? E saia disseminar. Hoje, às vezes, a gente não faz fofoca assim, olhando um para o outro, mas o zap, né? Facebook, joga lá no Facebook. Cuidado, gente. Cuidado com o que a gente está transmitindo. A gente pode estar levantando falso testemunho, né? A gente pode estar ofendendo ou complicando a vida de alguém, né? Que não tem nada a ver com o que as pessoas fazem ou falam, né? Então é muito importante que a gente valorize, e aí a gente vai fechar aqui com Baltazar, né? Porque o tempo já está se esgotando. Amar a Deus sobre todas as coisas é um compromisso da alma encarnada como da alma desencarnada. Amar a Deus sobre todas as coisas, sendo o mandamento mais importante, deve ocupar a mente de todos os espíritas sinceros, que planejam para as suas existências progresso, trabalho, muita tolerância e amor ao próximo, né? Então, quem é que não quer esse projeto, esse planejamento para si mesmo, né? Progresso, trabalho, muita tolerância conosco mesmo, que às vezes essa é uma questão que a gente não para pensar, né? Às vezes nós somos pessoas tão intolerantes que não conseguimos tolerar os nossos próprios erros. E se a gente não consegue o auto-perdão, a gente não consegue perdoar. Se a gente não consegue se amar, né? Não é ter uma super autoestima, mas ter um valor, se sentir valorizado. Vamos nos sentir valorizados por Deus. A maioria de nós que comparece à casa hoje vem por conta da dor, né? Porque hoje é um dia que nós temos o trabalho de tratamento espiritual, os passos de cura. Então, muitos vêm movidos pela dor. Mas vejamos na dor uma alavanca para o nosso progresso espiritual. Porque Deus não permite isso se não fosse bom para nós. E quem causou isso tudo? Nós mesmos. No estudo com os espíritos, com a doutrina espírita, a gente vai aprendendo que o grande realizador da nossa felicidade somos nós mesmos. E se em algum momento eu estou infeliz, me sinto infeliz, fui eu mesmo que provoquei isso para mim. Então vamos começar a reverter essa história. Vamos começar a agradecer a Deus porque estamos aqui. Porque fomos criados. Porque temos um destino. Temos um futuro. Todo mal, não há mal que dure para sempre. Todo mal um dia vai acabar. A gente consegue pensar que existem locais onde o mal não se faz mais presente? Talvez para a nossa cabeça seja uma coisa difícil, porque a gente não vislumbra, não conhece, ainda não vivenciou isso. Mas Inácio Bittencourt, certa vez falou para nós, que ele vem de regiões, ou a região a que ele pertence, não se concebe pensar no mal. São espíritos que não pensam no mal. E se não pensam no mal, não vivem o mal. A gente consegue conceber isso? Para a gente ainda parece um pouco difícil, né? Mas isso existe. E existe por quê? Porque esses espíritos utilizaram as suas potencialidades, que Leon Denis fala lá no livro O Problema do Ser e do Destino, as potências da alma. Pensamento e vontade. Movimentaram essas energias para que pudessem ser felizes. É isso, gente, que a gente tem que fazer.
movimentar as nossas energias, seguindo aqui, ó, o que está de base. E que o Cristo veio reafirmar, não veio destruir, né? Cristo é o poente máximo da lei de Deus em nossas vidas. Porque além de tudo isso, né, que a gente já tinha, ele ainda trouxe uma outra, que eu não vou falar. Vai ficar para a semana que vem, para o próximo capítulo, para vocês voltarem aqui e estudar conosco sobre isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que Deus nos fortaleça e nos permita cada vez mais sermos espíritos realmente felizes. Paz aos nossos corações. Agradecemos a Eneida e com certeza nós vamos ter ela mais algumas vezes aqui trabalhando conosco, porque é trabalhadora da nossa casa e estará dando continuidade a esses estudos. Nós vamos agora partir para o preparo do nosso momento do passe e a página que vamos ler é do livro Vinha de Luz, e que a Ângela vai comentar durante os passes, é a lição 161, o título é Cristãos. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 20. E diz o seguinte: os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais, todavia eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o Mestre da Cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa, invariavelmente, dentro de nós mesmos. Nós vamos agora permanecer na nossa calma interior, aguardando a movimentação dos irmãos médiuns aqui nas nossas dependências para a execução do passe. Aqueles que nos acompanham pelo céu de ao vivo também podem usufruir desse momento de convívio com o plano espiritual, desde que esteja sintonizado ao grupo de trabalhadores invisíveis, que com certeza eles farão o trabalho de atendimento e suporte do passe, segundo o nosso merecimento e as nossas necessidades. Querido Jesus, mais uma vez elevamos nossos pensamentos e corações a Ti, desta vez para pedir em Teu nome a presença mais próxima dos amigos espirituais, dos irmãos médiuns,
para que juntos, Senhor, possam contribuir com o refazimento físico e espiritual de todos aqueles que estão em nossas dependências. É por isso, Senhor, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais dirigentes de nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, que nos abençoe esse momento do passe. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, pacifiquemos os nossos corações para melhor recebermos todas as bênçãos que nos são enviadas nesse momento. Na mensagem de hoje, Emmanuel nos adverte para que observemos mais atentamente os nossos atos, as nossas atitudes, o comportamento que nós estamos tendo diante do nosso próximo, como estamos testemunhando os ensinamentos de Jesus em nosso dia a dia, em nossa caminhada, com o objetivo de sermos cristãos. Nos diz Emmanuel que os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Na verdade, eles conheciam profundamente as leis mosaicas, cumpriam com os deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam os impostos, mas, no entanto, como nos diz Emmanuel na lição de hoje, eles não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. E por isso, Jesus considerava que a justiça deles deixava a desejar, uma vez que cumpriam, sim, a lei civil, mas nem sempre cumpriam a lei de Deus. Muitos anos se passaram, mas a história ainda se repete entre muitos de nós que somos, como assim dizer, os fariseus modernos. Por isso, precisamos refletir, meditar, analisar, avaliar sinceramente em que direção estão os nossos passos. Porque em tudo e sempre devemos nos esforçar para procedermos com justiça, sem orgulho e afastando de nós o interesse pessoal. Então, mais uma vez, que possamos refletir sobre o nosso comportamento nas inúmeras oportunidades que nos chegam à nossa frente, se nós estamos sendo pacientes, indulgentes, fraternos para com o nosso próximo, seja ele quem for e onde estiver. Esse, sim, é o padrão de vida que nós devemos ter em mente. Como nos diz Baltazar, finalizando aqui a mensagem de hoje, o que nós devemos pensar bastante, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sendo o mandamento mais importante, deve ocupar a mente de todos os espíritas sinceros que planejam para as suas existências progresso, trabalho, muita tolerância e amor ao próximo. E como nos disse a nossa querida Eneida, esse também deve ser o nosso projeto. Então, que possamos confiar sobretudo em Deus, nosso Pai, em nossos espíritos protetores, que irradiam sempre muita saúde, ânimo, bem-estar para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje não temos presente aqui o médium para dar a comunicação do plano espiritual, mas foi nos passada aqui uma psicografia do nosso querido amigo Mário Coelho, que é uma mensagem do plano espiritual com referência ao tema da noite, e é assinada por simplesmente um dos benfeitores da casa.
O título é Amai a Deus sobre todas as coisas e diz o seguinte: aos espíritas, amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Jesus como nosso mestre. Amai a doutrina espírita como diretriz segura que é para todos nós. Refleti sempre sobre a ideia de Deus, engrandecendo-a dentro do próprio coração. Estudai as palavras de Jesus cotidianamente, vendo na mesma a bondade de Deus a nos guiar. Estudai diuturnamente a doutrina espírita, fortalecendo em nós o saber sobre o mundo espiritual e compreendendo o roteiro de luz que ela lança sobre a face da terra. Amai a Deus, amando toda a criação, entendendo a grandiosidade de sua lei. Amai ao Cristo e segui-o, mesmo com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, como disse o apóstolo Paulo. Amai a doutrina espírita e estudai-a sem misticismos, mas com respeito a todo o trabalho desenvolvido pelos guias da humanidade e por Allan Kardec e por aqueles que colaboraram com ele. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Jesus e ao próximo como a ti mesmo. Amai a doutrina espírita e na figura do próximo coloca a caridade como meta. Eis aí, caros filhos, os 3 pilares dos quais não podem se afastar para que se mantenham firmes no trabalho junto à própria iluminação. Deus, Jesus e a doutrina espírita, que podemos simplificar como Deus, Jesus e Kardec. Que Jesus, o mestre que dirige a todos nós, vos abençoe. Um dos benfeitores da casa. Psicografia do nosso querido Mário Coelho. Querido Jesus, só nos resta agora agradecer por tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. A bênção do estudo, dos passes e também a palavra amiga do plano espiritual dirigente de nossa casa. Em teu nome, Senhor, em nome desses espíritos amigos, dirigentes de nossa casa e desse trabalho, mas acima de tudo, em nome de Deus, que te pedimos a permissão para dar por encerrada a reunião da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.